Louvado, engrandecido seja Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o domínio, todo o poder. Ele é o nosso Rei dos Reis. Queridos, antes de iniciar essa oração, eu quero trazer uma palavra para alimento do nosso espírito, aleluias, porque não existe profecia maior do que a palavra. Eu amo a palavra de Deus, ela nos edifica, é a maior promessa que nós temos, o maior testamento que o Pai nos deixou como filho. Aleluia! São as suas promessas citadas dentro desse livro maravilhoso. Eu quero falar sobre a missão de Moisés, um homem comum escolhido por Deus para uma tarefa extraordinária de libertar o povo de Israel da escravidão. Lá no Egito, a missão de Moisés não foi fácil, queridos, mas a obediência e a confiança em Deus o levaram a cumprir o plano divino que mudou a história. E assim como Moisés, cada um de nós tem uma missão que com a ajuda de Deus podemos cumprir. Às vezes fugimos tanto, eu fugi muito, procrastinei muito a respeito desse canal, porque o Senhor falou comigo em 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 eu fiz o canal. E aí eu não consegui elevar esse canal para frente. E o Senhor continuou falando comigo. Queridos, Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Moisés, um homem com muitas dúvidas, confrontando a grandeza da sua missão, e com ele muitas vezes nos sentimos como ele é, como ele foi, aleluias. Nos sentimos incapazes ou desqualificados para o que Deus nos chama a fazer. Mas Deus vê algo em nós que nós mesmos não vemos. Ele tem um plano, a missão dele não é nossa. Aleluias. O que eu aprendo com isso, pastora? Assim como Moisés, somos chamados para as coisas grandes. E às vezes, o primeiro passo é simplesmente ouvir o chamado de Deus. Às vezes a gente fica como Jonas, né? Não é o caso aqui a gente ministrar sobre Jonas, mas trazer aquilo que realmente o Senhor quer falar aos nossos corações. Ei, Ele quer usar você. Jesus quer usar você, mesmo que em suas fragilidades. Para cumprir o propósito dele, você está pronto para responder ao chamado. Aleluias. Você está pronto para responder o chamado? Eu estou afirmando e te perguntando, porque a obediência e os desafios da missão são árduos. Obedecer não é difícil. Difícil é permanecer na obediência. Então, Êxodo capítulo 4, versos 10 ao 12, Moisés, após ser chamado por Deus, ele começa a questionar suas próprias habilidades, dizendo: Senhor, eu não sou eloquente, nem tenho palavras adequadas. Mas aí Deus responde: quem fez a boca do homem, Moisés? Deus responde com uma pergunta, queridos. Eu sou aquele que dá capacidade, Moisés. Aí você se sente o quê? Desafiado a obedecer, mesmo sem entender completamente o seu chamado, não é verdade? Foi o meu caso. Eu fiquei, queridos, eu fiquei mais de uma semana. Eu fiquei sem dormir mesmo. E o Senhor começou a tocar no meu coração. Numa madrugada, o Senhor falou comigo numa brisa suave da madrugada. Eu falei: Senhor, por tantas vezes eu resisti para não fazer aquilo que o Senhor me mandava fazer. Eu não tenho vergonha de falar o que o Senhor mandou fazer e eu deixei de fazer não, queridos. Sabe por quê? Vergonha é você se limitar a Deus. No meu caso, eu fiquei sem
entender o que Deus estava falando comigo. E por tantas vezes eu continuava e não terminava. Mas isso são questões pessoais. Muitas vezes, no psicológico, aqui não vou entrar nisso, mas isso tem a ver. Nós procrastinamos as coisas. Nós retrocedemos em meio à caminhada, em meio às situações, em meio às adversidades. E para Moisés não foi fácil, ele matou um egípcio. E ele se afastou totalmente da onde ele nasceu, de tudo que ele tinha ali, para viver no meio do deserto, onde Deus ensinou a ele. Moisés teve que confiar em Deus. Mesmo quando ele se sentia que não tinha os recursos necessários. E assim como Moisés, quando Deus nos chama, a nossa resposta não pode ser o medo ou a dúvida, mas a confiança de que Ele nos capacita. Então eu disse, eis-me aqui, e comecei a gravar os vídeos, e falei, como é que eu vou pedir para a pessoa compartilhar um vídeo meu, Jesus? Esse Deus é lindo, é trabalhando o meu eu, que Deus trabalha dentro de nós. Às vezes nós nos resgatamos a nós mesmos, sabe? A gente está tão acostumado às regalias do comodismo que a gente acaba focando. Desculpa aí, queridos, português, mas dentro do que não é para ser. E aí Deus começa a falar. Quais são as dúvidas ou inseguranças diante do chamado de Deus que Deus tem para mim, que Deus tem para você? Quais são? Eu tenho que expor elas. Queridos, Deus não precisa da sua perfeição, mas da sua obediência. Eu sei que esse áudio ele vai ter bastante erro de português, porque eu estou aqui no bálsamo de Gileade, aleluias, para trazer essa palavra para você. Quais são as suas dúvidas e inseguranças que você tem tido diante daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Às vezes, eu estou usando essa palavra demais, mas eu vou repeti-la novamente. Nós procrastinamos o nosso chamado porque não sabemos lidar com as nossas inseguranças. E assim foi com Moisés, assim foi com Gideão e assim é com tantos outros que não entendem o seu chamado. Aleluias! E Deus nessa madrugada quer falar o quê? Que a fidelidade dele e a vitória depende unicamente. Ele vai continuar sendo fiel, tá? Declarando isso aqui na certeza de que ele sempre foi e será fiel. Deus, ele envia Moisés em Êxodo 14, 21 para libertar aquele povo de Israel. E diante do Mar Vermelho, quando parecia que tudo estava perdido, eu imagino o povo, Moisés, vou voltar para o Egito. Eu vou voltar para o Egito, isso aqui não é para mim. Quantas vezes a gente faz isso, queridos? Quantas vezes? Não vou ficar aqui nessa cidade, não vou ficar aqui nesse emprego, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, mas Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. Não sou eu, não é você, é Deus que determina, aleluias. Mas tem situações necessariamente que precisamos tomar a decisão de alguns fatos dentro da nossa vida, aleluias. Não foi o caso aqui. Então, Moisés atravessou o Mar Vermelho e ele não estava sozinho em sua missão. Deus estava com ele. O que eu quero trazer para você aqui? Você deve estar enfrentando talvez o Mar Vermelho na sua vida, não é verdade? Talvez a sua missão pareça impossível, mas lembre-se, assim como fez Moisés, Deus também abrirá o caminho para você. E quando você se comprometer com a missão, Deus fará o impossível acontecer. Uai, não está sendo assim comigo? Está sendo assim comigo, queridos. Dentro dessa realidade chamada YouTube. Quem diria? 2 anos de uma plataforma chamada Orkut, depois
vem mais 14 anos aí de WhatsApp, dentro de grupos, e tantos grupos e outras plataformas aí. E glória a Deus por isso. Deus tem me ensinado muito com a palavra dele. É através dela que somos o quê? Edificados, transformados. É através da palavra de Deus que temos a certeza de que nós não iremos errar. Assim como Moisés, estamos o quê? Estamos o quê? Dentro do posicionamento. O segredo é obedecer a Deus e viver pela fé. Infelizmente, para alguns é difícil essa palavra. Até eu concordo que até para eu, Geórgela, é difícil. Viver pela fé não é fácil. É um desafio muito forte, queridos. Porque não são todos os dias que você está com uma fé tão firmada tão quanto o outro dia. Porque o amanhã não nos pertence. As adversidades são outras. O sistema é outro. Mas o que Deus quer falar aqui comigo e com você é que Ele traz à memória aquilo que nos dá esperança. Aleluias. Deus, Ele não erra. Quem erramos somos nós. Que muitas vezes nós passamos a não duvidar, mas não estarmos num posicionamento correto daquilo que Deus está realmente nos desafiando a fazer. Então, viva a missão que o Senhor preparou para você. Aleluias. Eu não sei qual é a sua missão, mas a minha no momento está sendo YouTube. E não é uma missão fácil. Não é uma missão preparar vídeos, preparar a palavra. Não é. Não é como eu fiz os meus livros, que já estavam semi-prontos, que teve todo o trabalho para diagramar, teve todo o trabalho para editar. Foram madrugadas e madrugadas fazendo aí 6 e-books. E um livro aí está vindo para a glória de Deus, porque dele por ele. É um livro já pronto, físico, logo vai estar nas redes sociais. Eu creio que vai abençoar muita gente. Por isso que o Senhor está me fazendo correr incansavelmente aqui com orações para entregar para vocês as bênçãos que Ele tem para a vida de vocês. Não é porque é a Geórgela, não. Não é porque são as orações que a Geórgela faz, não. É porque é o Espírito Santo que me acorda às madrugadas para me impulsionar e me dar cada tema para estar aqui sendo inspirada pelo Senhor para tentar, aleluias, trazer através da minha voz a essência do Espírito Santo. Eu digo tentar, queridos, porque é uma coisa fenomenal, né? Essa coisa de você entrar na casa das pessoas, no carro, aonde elas estiverem, através de um sistema tão moderno, que na realidade já tem anos que eu resisti em não continuar. Mas eu creio que para nossa edificação de fé, Deus está fazendo e fará muito mais além do que pensamos ou imaginamos. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos orar ao Senhor? Aleluias. Soberano Deus e eterno, maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz. Nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento em que nós podemos refletir sobre a missão de Moisés, a missão que o Senhor nos confiaste a fazer. Glória a Deus por isso, eis-me aqui, Senhor. Sabemos que a tarefa que o Senhor nos dá é grande, mas também sabemos que o Senhor nos capacita para cumprir o que o Senhor tem nos chamado para fazer. Senhor, nos ensina a ser obedientes, Pai, a confiar mais em Ti, Senhor. Pai, assim como Moisés, nós também somos humanos com medos, limitações, mas pedimos a Tua ajuda para sermos obedientes no Teu chamado. Que não sejamos paralisados pelo medo ou pela dúvida, mas que possamos dar os passos de fé, sabendo que Tu estás conosco. Capacita-nos, Senhor, para que possamos cumprir a missão que o Senhor preparou para nós. Pai querido e amado, te pedimos, ó Deus, neste momento, Jesus, por mais fé, sabendo que o Senhor nos designa a desafios que são tão grandes, mas Tu és o Deus que nos ensina a vencer os obstáculos.
Oh, Pai, quando nós olhamos a missão que o Senhor tem chamado a nós para viver, às vezes dá medo, surge, Senhor, até dúvidas. Mas nós te pedimos, Pai, que a tua confiança, Pai, ela possa estar firmada, Pai, em nós, Pai, para que possamos confiar mais, Pai, e entender, Pai, que vai além das dificuldades. Confiar vai além, porque é tu que abre os mares em nossas vidas, como o Senhor fez com Moisés. Oh, Senhor, nos coloca agora, Pai, diante dessa situação que nós estamos vivendo, como uma missão importante. Não importa o preço, Jesus, mas nós entendemos que essa missão, seja ela no nosso lar, seja ela lá fora, aonde estivermos, seja uma missão cumprida através do teu santo nome. Pai querido, Pai amado, que essa missão, que nós possamos ver a tua glória a ser manifestada em nós. Senhor, que nós possamos nos encorajar, nos reunirmos como o teu povo, Pai, buscando a tua face, clamando pela tua intervenção. Pai, nós estamos, Pai, no segundo dia dessa campanha e o nosso coração está totalmente voltado para ti. Ah, Pai, por que o Senhor me discerniu essa palavra? Por que o teu Espírito Santo, Senhor, me fez ministrar essa palavra? Para entender, Pai, para que o teu povo entenda, Senhor, que eles não são, Senhor, pessoas pequenas, mas são consagrados perante a tua face. Mesmo em momentos difíceis, o Senhor é com cada um de nós. Pai, nós queremos entregar, Senhor, este tempo de campanha nas tuas mãos. Que nós sejamos, Senhor, cheios de fé. Te pedimos que o Senhor, Pai, nos direcione, Pai. Pai celestial, nós consagramos diante de ti este segundo dia. Nos entregamos com todo o nosso ser, porque o Senhor move, Senhor, de maneira poderosa cada situação em nossas vidas. Mesmo que a gente não esteja vendo, mas nesse momento, que os corações sinceros e humildes possam estar, em nome de Jesus, recebendo do Senhor, possam estar escolhendo se posicionar em teu altar. Pai, esse jejum, esse pano de saco, representa a nossa busca por quebrantamento, arrependimento, transformação, para que o Senhor venha nos direcionar a cada momento. Muitas vezes nos sentimos desconfortável pelo que nós sentimos, seja um lembrete do teu chamado ou uma vida em santidade. Por quê, Senhor? Porque nós não entendemos. Nós não entendemos, Pai. E muitas vezes vegetamos dentro de uma situação que não era para estar. Visita cada coração que está participando dessa campanha, seja com a palavra de ânimo, consolo ou correção, porque aqui o Senhor é Deus em nossas vidas. Sabemos que o Senhor tem o plano perfeito para nós e que a nossa fé se fortaleça, que a nossa comunhão se aprofunde e que nós possamos experimentar a renovação da nossa mente e espírito. Pai, nós queremos, Senhor, que esta campanha não seja apenas um ritual de sacrifício, mas um verdadeiro movimento do teu Espírito Santo em nosso meio. E que cada coração, cada momento de silêncio, o Senhor nos revele mais de ti. E que a nossa vida seja impactada profundamente com a tua presença. Senhor, nos visita, Pai, em todas as áreas da nossa vida. E que cada dia dessa campanha, Pai, toda sexta-feira, seja um marco de transformação espiritual em nossas vidas. E que seja, Senhor, uma oferta agradável diante de ti. E por fim nós clamamos para que cada um de nós possa experimentar a tua paz, que excede todo entendimento, que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do teu poder. Senhor, que nós possamos receber toda a honra, toda a glória durante essa campanha, Senhor, para a tua glória. Nós te entregamos
as próximas sexta-feiras dessa campanha. E que em cada momento nós possamos sentir a tua presença, Senhor, de maneira palpável, nos guiando, nos renovando, nos transformando, e que a nossa fé seja moldada, Senhor, pelas tuas mãos poderosas, Senhor. E ao final que possamos olhar para trás e ver o caminho de vitória e libertação. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê paz. Em nome de Jesus. Amém.